Wallace, você quer ler a questão para mim? Então deixa eu vir aqui sentar aqui, ó. Tá, vocês estão enxergando bem? Então manda bala, Wallace. Pode falar. E o conjunto de temperatura de 10 graus. Então, pera só um pouquinho que eu sou lerdo, ó. Então eu tenho lá um calorímetro. Opa, peraí que alguém tá pedindo para entrar. Ai, gente, eu tô com tanta saudade de vocês. De olhar no olho, sabe? Ai. Oi, Letícia, linda. O quê? Eita! É, olha, então, tudo bom, Letícia? Tudo bem, minha querida? Deus te abençoe, viu? Olha, não tem problema não. Então você está falando que tem um calorímetro, dentro desse calorímetro tem água, a massa de água, ou o volume, né? 200. Cada 1 ml corresponde a quantos gramas? 1 ml é 1 grama, é isso? Então 200 ml são 200 gramas, correto? Legal. Qual que é a temperatura mesmo? Legal, manda bala agora. Pode continuar. Uma liga a 50 graus Celsius. Tá, pode continuar. Tá. E aí? A capacidade térmica. Legal. Então, ó, peraí que eu acho que eu não tô gravando. Tá. 0,1 calorias por grau Celsius. Legal. É 1 caloria por grau Celsius. Tá. Verdade que 1 para 1, né? Perfeito. Então, ó, essa é a dúvida do Gervásio, né? Então, você tem um calorímetro que tem água, né? A água no interior do calorímetro tá a 10 graus Celsius. Então, significa que o calorímetro também está a temperatura da água, porque eles estão em equilíbrio térmico, né? Então, o que, que eu sei sobre o calorímetro, né? Eu sei duas informações muito importantes. Primeira, que a temperatura inicial é da mesma água que tinha dentro dele, então a temperatura inicial é 10 graus Celsius. Como eu coloco uma liga metálica a 150 e a temperatura final, a temperatura de equilíbrio é 40, significa que a temperatura final do calorímetro também é 40 graus Celsius. E o que, que ele quer calcular no calorímetro? A capacidade térmica, que eu vou chamar de Czão, né? Se a gente pensar com um pouquinho de cuidado, o que está trocando calor aqui? Ó? A liga de metal está cedendo calor, porque ela está a 150 graus Celsius, ela cede calor para a água e para o calorímetro. Então, quando eu estou pensando em trocas de calor aqui, né, eu vou usar aquela equação, a somatória das quantidades de calor é igual a zero, né? Todo calor recebido é perdido por um corpo, então, de tal forma que a soma dos calores recebidos e perdidos é igual a zero. Então, eu vou falar que o Q da água mais o Q do calorímetro mais o Q da liga metálica, tudo isso somado é igual a zero, né? Quem que é o Q da água, né? Como a água está mudando de temperatura, é M vezes C vezes delta teta da água. E eu tenho tudo, né? Eu tenho a massa da água, o Czinho da água, eu tenho a temperatura final inicial da água. Então, a quantidade de calor da água eu consigo achar. O Q do calorímetro, eu poderia escrever assim, ó, M vezes Czinho vezes delta teta do calorímetro. Mas eu não tenho a massa nem o calor específico do calorímetro, mas eu não preciso, né? Porque a capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico.
Então, no lugar de eu colocar MVCzinho, eu vou colocar o Czão, que é o que o problema está me pedindo, né? E quando eu penso na liga metálica, quem que é a quantidade de calor trocado pela liga metálica? É M vezes Czinho vezes delta teta da liga, né? Tudo isso é igual a zero. Então ficou fácil, né? Eu tenho todos os dados, né? Massa d'água é 200 gramas, que o Wallace me falou. Czinho d'água vale 1. E quem que é a variação de temperatura da água, né? A água estava a 10 e terminou em 40. Então, delta teta é temperatura final menos inicial. 40 menos 10, esse delta teta da água aqui dá 30, né? Olha, M vezes Czinho do calorímetro eu chamo de Czão, é a capacidade térmica. O calorímetro está junto com a água, então a temperatura inicial é 10 e a final é 40. O delta teta é a final menos a inicial, 40 menos 10, o delta teta do calorímetro é 30, né? A massa da liga é 120 gramas, o Czinho é 0,2 e quem que é a variação da temperatura, né? É a temperatura final, que é 40 menos a inicial. Olha, se me ajuda, quanto é que é 40 menos 150? Não, isso. É menos 110. Olha, eu coloquei menos 90. Eita lasqueira. Então, isso aqui é menos 110. Isso tudo é igual a zero. Pronto, ó. A equação está praticamente pronta, né? Aqui eu vou ter 200 vezes 1, 200. 200 vezes 30. Isso aqui vai ser igual a 6.000, né? Aqui eu não tenho o Czão que eu quero achar, então vai ficar 30 vezes Czão. Aqui eu vou ter 120 vezes 0,2 dá 24. Então, eu vou ter 24 que multiplica menos 110. Tudo isso é igual a zero. Wallace, você pode, por favor, multiplicar 24 por menos 110 para mim? Menos 2.640. Isso é igual a zero. Isso. Então ficou uma equação simples, né? Eu tenho 6.000 menos 2.640. Você pode falar quanto dá, Wallace? Ah, aqui vai dar um problema. Basicamente, esquentado, né? O que dá a impressão. O calorímetro vai ter uma capacidade térmica negativa, não pode, né? É Pra isso verdade. acontecer. Mas tá bom. Na realidade, a massa d'água não podia ser 200 gramas, ela teria que ser talvez 20 gramas. Esse é o problema, olha. Bom, erro meu. Qualquer coisa eu anulo a questão, né? Porque daí, ó, se a massa d'água for 20 gramas, aqui não é 6.000, é 600, entendeu? Então, menos 2.640. Se fosse 1.000, né? Mas o problema é que ele fica. Ah, não. O problema é que ele fica positivo quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Não pode isso acontecer, né? Então, esse é um problema. Então, eu vou considerar que a massa d'água é 20 gramas só. Essa questão eu vou anular, porque o C não pode ser negativo, né? Não pode ser 200 gramas. Eu vou considerar 20 gramas d'água. Daí sim, daí o resultado dá correto. Porque eu vou ter mais 600 com menos 1.200 menos 2.640. Isso aqui fica menos 2.040. Isso aqui é igual a zero. Daí sim. Daí eu consigo resolver isso aqui dá correto. Ó. Então fica 30C igual a 2.040. Daí a minha capacidade térmica é 2.040 dividido por 30, né? Você pode dividir, por favor, 204 por 3? Acho que dá 68. Ó, perfeito. Oi.
Aqui, porque. Ah, legal, boa pergunta, ó. Porque a liga, deixa eu ver, eu colocar aqui. A liga estava a temperatura inicial de 150 e a temperatura final foi para 40. Então, quando você coloca na equação o delta-θ do calorímetro, é sempre a final menos a inicial, né? Então, não é 150 menos 40, é 40 menos 150. Ficou claro, Gervásio? Menos 130? É, porque Foi o que os dados estão trocados? Como assim? Eu não entendi, Alessandra. Ah, sim, tem dados trocados, isso. É isso. Cada um vai dar um valor, exatamente isso. Eu peguei, tá, mas é porque são números diferentes, né? Então fiquem tranquilos, eu tenho que corrigir um por um aqui, tá? É porque a questão do Wallace era 150, tá bom? mesmo. Então, Então, posso falar um pouquinho no conteúdo do próximo módulo ou vocês querem discutir mais alguma dúvida? Então, no caso em que Czão é negativo, sim, mas se eu der, por exemplo, valores em que ele não é negativo, eu não vou anular. Então, por isso que eu vou ter que corrigir uma por uma. Tá bom? Então, ó, anular não, eu dou os 2 pontos para a pessoa, né? Porque, né? Tá bom? Então, olha, a gente vai entrar, se chama gases, né? Então, é muito diferente, a princípio, né, estudar um corpo no estado sólido do que um gás, né? Quando a gente aprendeu física lá, a gente pegava lá, né, um carrinho, pegava uma bolinha, a gente calculava a velocidade da bolinha, a gente calculava a posição da bolinha, quanto tempo a bolinha levava para ir de um ponto a outro, né? A aceleração da bolinha, a força que atuava na bolinha, a energia cinética dela, né? mv ao quadrado sobre 2. Então, para um corpo sólido, nós tínhamos algumas equações que descreviam muito bem o comportamento daquele carro, daquela bolinha, daquele objeto. O problema é que nós vamos ter gases, né? E aí é muito difícil a gente tentar calcular a velocidade das moléculas do gás, a posição das moléculas, quanto tempo leva uma molécula para ir de um lado para outro. A gente pode até fazer esse estudo, né? Mas daí envolve um pouquinho de um estudo mais microscópico, né? A gente não vai chegar nessa especificidade. Então, o que é importante a gente entender nesse momento? Que ao trabalhar com os gases, a gente vai trabalhar com gás, mas um gás idealizado. A gente vai trabalhar com um gás chamado que é gás ideal, né? Esse gás ideal é o gás em que ele está tão diluído, que eu posso praticamente desprezar a interação entre as partículas desse gás, né? Então, é um gás que está bastante diluído. E ele ajuda muito a gente a entender o começo para poder depois, mais tarde, entender os gases reais, né? Então, a primeira coisa importante que a gente tem que entender no gás ideal são as variáveis de estado, né? Então, para a gente poder caracterizar bem um gás, eu não vou falar de tempo, posição, aceleração, né? Eu vou falar de 3 variáveis que caracterizam, que a partir delas eu entendo o gás. Então, primeiro é o volume do gás, né? Isso é um dado muito difícil, para muita gente é difícil entender que volume de gás não é a mesma coisa que volume de líquido, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu tenho que entender a pressão do gás e eu tenho que entender a temperatura do gás, né? Então são essas 3 variáveis que vão caracterizar o gás. Se eu souber em um certo instante qual o volume que ele ocupa, qual a temperatura que o gás se encontra e qual a pressão,
eu entendo direitinho como é que aquele gás está. Então, são essas variáveis que vão me caracterizar o estado do gás. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Então, temperatura a gente já estudou, né? Temperatura está ligado com o grau de agitação das moléculas, no caso do gás, né? Então, se aquelas moléculas estão mais agitadas, tem um grau de agitação maior, porque está uma temperatura maior. O único detalhe importante é que quando eu trabalhar com gás, a temperatura sempre vai ser medida na escala Kelvin. Ela não vai ser medida em Fahrenheit nem em Celsius. Nas equações que nós vamos trabalhar, a temperatura está medida em Kelvin. E a gente sabe que a temperatura Kelvin é a temperatura Celsius mais 273. Então, isso a gente vai usar o tempo inteiro. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Bom, falar um pouquinho de volume, né? Se eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá um copo, né? Esse copo tem 200 ml de água, né? Se eu pegar uma panela e derrubar esse copo com água, eu vou continuar tendo dentro dessa panela 200 ml de água. Com gás é diferente, né? Se eu tenho lá um cilindrinho fechado, né? Dentro desse cilindrinho fechado eu tenho 200 ml de oxigênio, né? Se, por exemplo, sair, eu tenho uma válvula e vai para um cilindro maior ou para um recipiente maior, qual é o volume de oxigênio que eu tenho, né? É todo o volume do local onde o oxigênio consegue ocupar. Então, o volume de um gás é completamente diferente do volume do líquido, né? O volume do líquido ele é bem definido, o do gás não. O volume do gás é o volume do local que ele está ocupando. Isso é fundamental, né? Se o recipiente aumenta de tamanho, o gás vai ocupar todo aquele recipiente. Então, esse é o primeiro detalhe importante. O volume do gás é o volume do recipiente, né? Do local aonde esse gás está sendo colocado, tá bom? Agora, e pressão, né? Como é que a gente entende esse conceito de pressão? A pressão tem a ver com a força sobre a área. Então, em mecânica, por exemplo, se eu tenho uma certa região, né, que tem uma certa área, e eu aplico uma força sobre essa área, a pressão é definida pela força sobre a área em que essa força está atuando. A gente fala que no sistema internacional a pressão é Newton por metro quadrado. A gente chama até de Pascal essa unidade, né? Quando eu penso no gás, o gás está sempre contido num recipiente, ele está num local. Então, esse gás tem suas moléculas. A força com que as moléculas batem na área do recipiente, isso é que a gente chama de pressão, a pressão que o gás ocupa, né? Então, esse é um detalhe importante, né? Bom, alguns conceitos mais importantes, né? Quando a gente for trabalhar com pressão, a gente vai usar no sistema internacional a unidade de Newton por metro quadrado, mas também pode usar ATM, que é a atmosfera, ou milímetro de mercúrio, milímetro de Hg. Então, são unidades que a gente pode usar bastante. Essa unidade de milímetro de Hg vem de uma experiência que Torricelli fez, né? Tá lá no videozinho, na videoaula que eu coloquei para vocês. Vale a pena vocês tentarem entender por que uma das unidades de pressão é milímetro de Hg, né? E aí, qual que é a grande questão, né? Como a pressão, o volume e a temperatura vão definir esse gás, a gente geralmente tenta, né, isolar uma variável e ver o que acontece com as outras duas, né? Então, exemplo, se eu tiver um gás contido num recipiente que o volume é fixo, né? Então, eu vou falar que o volume do gás não muda. Eu falo que eu coloco o volume num recipiente e o volume vai ser sempre aquele, o volume é constante. O que a gente sabe, né?
se eu aumento a temperatura desse gás, o gás que está contido nesse recipiente, por exemplo, tem uma certa fonte que cede calor e aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das partículas desse gás. Então ele bate na parede do recipiente com mais força. Então o que eu sei? Se o volume do gás é um volume constante, se eu aumento a pressão do gás, a temperatura do gás também aumenta. Ou aumentando a temperatura, eu aumento a pressão. Então eu sei que a pressão a volume constante é proporcional à temperatura do gás. Isso é um dado muito importante quando a gente vai estudar gases, né? Bom, eu posso pensar de uma outra forma, né? E se agora eu tenho um gás em que não é o volume que é constante, né? É a pressão que é constante. Então, eu quero que a pressão no interior desse gás seja sempre constante. Como é que eu posso imaginar isso, né? Eu posso imaginar um recipiente, um cilindro, em que a tampa do cilindro é uma tampa móvel. A gente sabe que o ar as moléculas de ar exercem uma força sobre esse recipiente correspondendo à pressão de 1 atm. Se as moléculas de gás dentro desse recipiente baterem com a mesma pressão, isso vai ficar em equilíbrio, né? A gente fala que isso aqui é uma pressão constante. Agora, se eu aumento a temperatura desse gás e eu quero que a pressão se mantenha constante, o que acontece com o volume? Vocês saberiam me dizer? O volume? Vamos imaginar, eu quero que a pressão seja constante, a força com que o objeto está batendo na parede seja constante. Se eu diminuir o volume, eu não vou ter as moléculas mais concentradas? Será que elas não vão ficar mais agitadas? Não, eu quero que a pressão fique constante. Então vamos pensar. A pressão, a força com que a partícula está batendo na parede é a mesma. Então, ela está batendo na parede é a mesma. Se eu aumentar a temperatura para a pressão se manter constante, o que acontece com o volume? Essa é a pergunta. O volume aumenta? Ele aumenta, exatamente. Então, se eu aumentar a temperatura para manter a mesma pressão, o volume tem que aumentar. Pensa na panela de pressão quando a gente cozinha o feijão na nossa casa, né? Quando eu aumento a temperatura, a pressão aumenta dentro da panela, não aumenta? Tanto é que ela pode até estourar, né? Se não tiver a válvula funcionando. Mas eu quero aumentar a temperatura, mas sem aumentar a pressão. Como é que eu faço isso? Se eu tivesse uma panela, né? Em que a tampa pudesse ir subindo e o volume do gás aumentasse, né? Tivesse um local maior para esse gás ocupar, então eu aumentaria a temperatura e o volume de tal forma que a pressão ficasse constante. Tudo bem isso aqui ou isso é muito difícil para vocês entenderem? Alguns dois dos outros dois. Isso, e é exatamente essa relação. Eu tenho que ver pressão, volume e temperatura, tá? Então, primeiro eu mantive, foi o primeiro exemplo que eu dei, ó. Primeiro eu mantive o volume constante, né? Então, o que eu descobri? Que se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. Lembra? Depois, eu mantive a pressão constante. Então, se eu mantenho a pressão constante, se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Ou seja, olha, eu vou mudar a pressão, eu mudo a temperatura. Aumento a pressão e aumento a temperatura, se o volume é constante. Mas, se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura também.
Então aqui tem uma constante de proporcionalidade. Isso aqui é proporcional, né? Ao aumentar a temperatura, eu aumento o volume, se a pressão é constante, ou se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura se o volume é constante também, né? Essa constante de proporcionalidade vai depender do número de mols que eu tenho dentro desse recipiente e de uma constante universal dos gases, né? A gente fala que o produto PV é igual ao número de mols vezes uma constante universal dos gases vezes a temperatura do gás. Essa é a equação que caracteriza o gás num certo instante, numa certa pressão, num certo volume, numa certa temperatura, né? Então, ela é chamada de equação de estado de um gás. Ela é uma equação que é muito importante, né? Então, equação de estado do gás. Quando vocês forem lá em Físico-Química 1, né? O professor vai falar logo no comecinho dela. É uma equação muito importante. Esse R aqui, ele tem, dependendo da unidade, ele pode ser 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. É uma das unidades que esse R pode ter, né? Ou ele pode ser 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Então, quando você pega o problema, esse é um dado muito importante, né? Se o R for 0,082, significa que naquela equação a pressão tem que estar em atm, o volume tem que estar em litros e a temperatura tem que estar em Kelvin. Se ao utilizar essa equação você falar que o R é 8,31, então você está usando joule. Joule é sistema internacional. Então, nesse caso, a pressão ela tem que estar em Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, né? E o volume tem que estar em metro cúbico, porque eu estou lá no sistema internacional. Então, é muito importante essa unidade de medida aqui, quando vocês forem usar essa equação, tá bom? A questão né? Eu não quero sempre olhar o gás num único instante. Então, eu uso essa equação quando eu quero olhar ele naquele momento, que tem aquela pressão, aquele volume, aquela temperatura. Mas e se o gás sofrer uma transformação, né? Ele vai de um ponto inicial ao ponto final. Então, aí é que eu tenho que olhar isso com um pouquinho de cuidado, né? Então, imagina lá que eu tenho o gás, né? O gás está num estado que eu vou falar que é o estado inicial. Esse estado é o estado 1, né? Então, ele tem uma pressão no estado 1, um volume no estado 1 e uma temperatura no estado 1. Eu posso aquecer o gás, mudar o volume, mudar a pressão, eu vou mexer nas variáveis de estado, né? Então, esse gás sofre uma transformação. Quando ele sofre uma transformação, ele vai para um estado que a gente fala que é o estado 2, né? Que é o estado final. Quando ele vai para esse estado 2, ele vai ter uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2. E aí eu quero uma equação que relacione o estado 1 com o estado 2. Olha como é que a gente pensa isso, né? Lá no estado 1, eu tinha PV é igual a nRT, e aqui os professores de cursinho, eles falam várias formas para o aluninho não esquecer essa equação, né? Antigamente eles falavam assim, ó, puta velha não rejeita tarado. Agora eles mudam assim, ó, pobre verdão não resiste ao timão, né? Então, os corintianos gostam muito dessa aqui, né? Então, nesse estado inicial, eu tenho a pressão no estado 1, o volume no estado 1 e a temperatura no estado 1. Quando chega no estado 2, eu vou ter a mesma coisa, né? PV é igual a nRT. Mas agora o que eu tenho? Pressão no estado 2, volume no estado 2 e a temperatura no estado 2. O que é igual no estado 1 e no estado 2 que não mudou? Vocês sabem me dizer? R
Isso mesmo. Dá para isolar o NR na primeira e na segunda equação? Se eu isolar o NR aqui, como é que fica? Se eu quero isolar o NR, o T1 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividido. Perfeito. Então, eu vou ter P1 vezes V1 dividido por T1, isso aqui é igual a NR, né? A mesma coisa vai estar do outro lado, né? Se eu for isolar o NR aqui, ó, eu vou ter P2 vezes V2 sobre T2, isso aqui é igual a NR. Tudo bem? Como NR é igual a NR, qual é a equação que relaciona as variáveis de estado na transformação? P1V1 sobre T1 é igual a quem? P2V2 sobre T2. Então, essa equação que eu estou escrevendo aqui, ó, era uma equação que fala da transformação de um gás do estado 1 para o estado 2. Tudo bem? A gente vai usar ela muito mais do que vocês possam imaginar, né? E aí, às vezes o gás ele sofre uma transformação que ele chama de isotérmica. Então, o que é uma transformação isotérmica? Ele vai do estado 1 para o estado 2 com a mesma temperatura, né? Então, iso é um radical grego que significa mesma temperatura. Então, se a temperatura do gás não mudar, se T1 for igual a T2, esses dois termos se anulam e a transformação fica aquilo que a gente chama P1V1, isso aqui vai ser igual a P2V2, né? E se eu sei a pressão e o volume no estado inicial, se eu souber ou a pressão ou o volume no estado final, eu encontro outro dado. É uma equação simples, né? Se for uma transformação que eu chamo de isobárica, né? Baros aqui vem de pressão, então é a mesma pressão. Então ele sofre uma transformação em que a pressão inicial é igual à pressão final. Então lá naquela equação geral, se P1 e P2 são iguais, eles podem se cancelar. Então eu vou ter a equação que V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2, né? E a última é quando o volume não muda, né? É uma transformação isovolumétrica. Isovolumétrica também é chamada de isocórica, né? Ou isométrica. Então aqui a gente pode ler ou encontrar esses três sinônimos, né? O gás sofreu uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica, né? Quando isso ocorre, o volume do gás não muda. Então, o volume no estado 1 é igual ao volume no estado 2. Como é que fica a equação geral, então, né? Se V1 é igual a V2, eu vou ter P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, né? E aí, não há problema nenhum, a gente consegue resolver, né? Então, esse é o grosso, né? O básico sobre a questão de gases que a gente vai estar conversando com vocês, né? Se o gás sofreu uma transformação geral, onde as três variáveis mudam, eu vou ter P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Mas ele pode sofrer transformações em que uma das variáveis de estado se mantém constantes. Então, eu posso reescrever a equação geral ou cancelando as temperaturas se for isotérmica, ou as pressões se for isobárica, ou os volumes se for isovolumétrica. E é muito importante reforçar com vocês que eu vou usar a equação de estado de um gás, PV igual a nRT, quando ele não sofre uma transformação. Eu estou estudando o gás naquele instante, naquele momento. Bom, tudo bem o que eu estou falando até aqui? Tranquilo? Perfeito, isso, perfeito, muito bom, isso mesmo. Então, isso aqui eu estou estudando ele naquele instante, e se houver uma transformação, daí é P1V1 sobre T1, isso aqui vai ser igual a quem? Ó, P2V2 sobre T2. Tudo bem? Tranquilo?
Alessandra, Wallace, tranquilo até aqui? Letícia? Perfeito. Quando vocês forem ver Físico-Química 1, vocês vão ver que o professor vai falar muito dessa história de isocórica, isobárica, isotérmica, né? São coisas que vão ser muito faladas, então é muito importante que vocês vejam com muito cuidado agora, né? Para não ter problema depois, tá? Bom, aqui tem os exemplos, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá muito ruim? Ah, alguém quer ler para mim? Encher 3/4 do ar, sequência, o saco sobe na atmosfera. Considera a pressão atmosférica constante, o ar está no ar no interior do saco. Opa! E aí? Como é que eu calculo essa variação de temperatura do ar no interior do saco plástico? Quem me ajuda? O que ficou constante aí, Alessandra? Opa, legal. Então, a Alessandra viu que o gás está saindo de um estado 1 para um estado 2, né? Então, eu não estou estudando o gás no balão só no momento, né? Eu estou estudando ele a uma certa temperatura e depois a temperatura dele aumenta, ele passa para um outro estado. Então, o gás está sofrendo uma transformação, perfeito. E ela leu com muito cuidado, ó. Foi muito interessante que ela percebeu isso aqui, ó. A pressão atmosférica é constante durante a brincadeira, né? Então, se a pressão atmosférica é constante, lá no estado inicial eu vou ter que a pressão inicial é igual à pressão final, P1 é igual a P2, né? E aí vem a questão, ó. Eu tenho que ver qual que é a temperatura inicial e o volume inicial, qual que é a temperatura final e o volume final. Vocês conseguem me dizer esses dados? Quem que é o volume inicial, o volume final, a temperatura inicial e a temperatura final? Vocês conseguem me dizer? Isso, e a final eu tenho? Isso, é isso mesmo. Então a temperatura inicial é 27 graus Celsius e a final eu não tenho. Legal. Quanto é o volume inicial e o volume final do gás? Vamos lá. Opa! O volume inicial é 3/4 do volume total. Posso escrever assim? 3. E o final quanto é? Quanto? Então é V, não é? V. Ó, porque ó, ele é 3/4 do seu volume. O volume dele eu estou chamando de V. E daí ele vai ocupar todo o volume, né? Todo o volume é V. Tudo bem? Então, ó, o volume inicial é 3/4 de V e o volume final é V. Legal. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou lá na equação de transformação que é facinho, ó. V1, desculpa, V1 sobre... Eita, espera só um pouquinho. A bateria tá acabando. Eu acho que eu esqueci de ligar o notebook. Só um minutinho, gente. Senão vai... Só um pouquinho, senão vai dar problema.
Pronto. Ai, deu tempo. Tá. Então, ó. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Tá. Então ficou P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, né? E vocês me falaram que a pressão é mantida constante, ó. Então P1 eu corto com P2, né? Agora, importantíssimo, quando eu trabalho com as transformações gasosas, a temperatura nunca, jamais em Celsius. Nunca. Se vocês colocarem que T1 aqui é 27, vocês vão errar. Então, o que eu vou fazer, né? Ó, T1 é igual a 27 mais 273. Então, a temperatura vai ser igual a 300 Kelvin, tá? Nunca esqueçam disso, nunca deixe a temperatura em Celsius quando vocês vão trabalhar com gases, né? Então, vai ficar V1, eu vou escrever assim, ó, 3 quartos de V sobre 300. Isso aqui é igual a V2, que é V sobre quem? Sobre T2, né? E o que eu sei? Ó, o V passa dividindo e corta com V. Então, como é que ficou a minha equação? 3 quartos sobre 300 é igual a 1 sobre T2, né? E eu posso multiplicar cruzado, ó. 3 quartos de T2 é igual a 300. Tudo bem até aí? Gervásio, Wallace, Alessandra, Letícia? Tá bom? Então vai ficar aqui, ó, 3 quartos de T2, estou multiplicando cruzado, isso aqui é igual a 300, né? E fica fácil, né? Agora 4 passa multiplicando e o 3 passa dividindo. Então, quem que é T2? É 4 vezes 300 dividido por 3, né? E fica uma conta fácil, ó. 300 dividido por 3 dá 100, 4 vezes 100, 400. Então, a temperatura final é 400 Kelvin, né? Mas não foi essa a pergunta, né? A pergunta foi outra. Ele perguntou para a gente, lá na nossa questão, ele falou a seguinte coisa, né? Calcule a variação da temperatura. Quando eu penso na variação, é a temperatura final menos a inicial. A inicial era 300 Kelvin e a final deu 400 Kelvin, né? Então, quanto é o ΔT? Quanto é que é a variação da temperatura, né? Se a temperatura final menos a inicial, 400 menos 300, isso aqui dá o quê? 100 Kelvin. Pronto. O que vocês acharam? Tranquilo? Isso, porque cada 1 Kelvin varia 1 Celsius. Perfeito. Tudo bem? Ai, graças a Deus. Um pouquinho, né? Vamos mais um? Aguentam mais um? Tá. Mas essa parte de gases é muito gostosa, né? Geralmente os alunos vão muito bem nesse comecinho da matéria. As leis da termodinâmica já são mais complexas, sabe? Mas são muito bonitas, né? Quando a gente começa a entender, elas são lindas, assim. Tem a questão da entropia, que é muito bonita. Vixe Maria. Tá, então vamos lá. Vamos para 2, né? Poxa vida, deixa eu ver como é que isso aqui fica bom para vocês lerem. Pera aí. Eita. Dá para ver a 2? Quer ler? Vocês querem ler? Então, Alessandra. A temperatura supondo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, qual será a pressão de calibração atinge 7 graus Celsius? Legal. É uma transformação gasosa aí ou não? O gás está sofrendo uma transformação? Eles, Temperatura e de pressão.
Então ele está sofrendo uma transformação ou não? Sim. O que não está mudando? Opa! Então, ó, qual que eu vou usar? Eu vou usar PV igual a NRT ou eu vou usar P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T1? Segunda, né? Então ele sai de um estado 1, P1V1 sobre T1, isso aqui é igual a P2V2 sobre T2. E vocês me falaram que o que não está mudando, o que é constante é o? Isso, então o V1 eu corto com o V2, porque não mudou, né? E aí fica fácil, ó. P1 sobre T1, isso é igual a quem, ó? P2 sobre T2. Vocês lembram quanto era a pressão inicial? 4 atm? Qual era a temperatura inicial? É, tão bom de memória, hein? E a temperatura final? 37. Perfeito. Então, ó, temperatura inicial 7 graus Celsius e a temperatura final 37 graus Celsius. Pode usar graus Celsius? Não, né? Então, como é que eu passo para Kelvin? Eu vou somar 273 e vou somar 273. Isso aqui fica 280 Kelvin e aqui vai ficar quanto? Posso confiar? Então tá bom, 310 Kelvin. Então ficou fácil, ó lá, não tem como a gente errar, né? Ó, a pressão inicial é 4, a temperatura inicial é 280, a pressão final eu quero calcular e a temperatura final quanto é que é? 310. Então, tranquilo, ó. Então, isso aqui ficou 4 sobre 280. Isso aqui é igual a P2 sobre quanto? 310. Tudo bem? Você pode multiplicar em cruz aqui. Eu sempre prefiro simplificar, ó. Essa fração dá para dividir por 4 em cima e 4 embaixo, né? Vai ficar 1 sobre 70 é igual a P2 sobre 310. Fica mais simples, né? Poderia ter já multiplicado em cruz direto, que vocês usam calculadora, né? Então vai ficar 70 vezes P2, 70 P2 é igual a 1 vezes 310, 310, né? 70 está multiplicando, passa dividindo. Quem é a pressão final? 310 dividido por 70, né? Você pode dividir para mim, Gervásio? Pode ser? 4,28, né? Como estava em ATM, continue em ATM. O que vocês acharam? Tranquilíssimo? Então vamos lá. Vou fazer mais uma, vocês aguentam? Legal. É a última, tá? A gente dá uma paradinha. Pronto. Então vamos para a terceira. Mas é fácil, né? Não é uma coisa de outro mundo, né? Tranquilo. Hoje eu estava dando aula para um autista à tarde, sabe? Eu fui falar sobre lançamento oblíquo. E aí é tão engraçado, né? Que daí eu me peguei assim, eu falei, meu Deus, como é que ele vai entender isso, né? Porque você tem que falar que a velocidade inclinada tem uma componente vertical, uma componente horizontal. É uma complexidade de raciocínio para você explicar, né? Eu fiquei pensando, como é que a gente explica essas coisas, né? É muito, né? Muito. Mas assim, ele é inteligente, né? Mas eu tenho que explicar tudo muito pausado, muito direto, sabe? Não posso ficar falando muito, tem que ser muito exato, assim, sabe? Eu acho que eu vou ter que preparar um material assim bastante direto, com uma linguagem muito simples, né?
Vamos ver se dá certo. Deus... É uma graça o menino. A mãe dele é maravilhosa, sabe? Fiquei assim apaixonado, uma graça. E depende, viu? Assim, depende, porque é um espectro, né? Então, tem alguns, por exemplo, que tem mais facilidade com línguas, outros tem mais facilidade com matemática, outros com música. O meu sobrinho mais novo é autista, né? Assim, ele tem uma dificuldade com matemática tremenda, mas com línguas, gente, pequenininho. A minha irmã tava passando uma entrevista do Biden, ele falando em inglês, né? Daí minha irmã foi tirar a televisão, da televisão e falou: Mamãe, deixa. Minha irmã falou: Por quê? Eu quero ouvir o presidente falar inglês. A minha irmã falou: Senhor da glória. Ele só falou: falando, eu quero ouvir. A minha irmã falou: Mas você tá falando inglês, Paulo Emílio? É, mamãe, eu quero ouvir. Ah, meu Deus do céu. Então, é diferente, entendeu? Mas matemática é um sofrimento para ele entender. É muito diferente. Em inglês, por exemplo, ele assiste um videozinho de brincadeira de francês. Daí ele começa, oui, bonjour, e começa. A Adriana fala, Senhor da glória, o que eu vou fazer com esse menino? É muito diferente, entendeu? É muito diferente. Mas tá bom, vamos lá, né? Mas é interessante isso, né? É muito. Porque o cérebro funciona, tem uma outra forma de funcionar, né? Qual que é? Ah, eu sei, tô assistindo também. Mas sabe, o número de autistas está crescendo muito no mundo, né? Então vocês, enquanto professores, vocês vão dar aula para autistas, sabe? E aí que é a questão. Não adianta aprender para um autista, você tem que saber quem é aquele autista, entende? Ai, que Deus. É, mas tá bom, vamos lá, ó. Vamos começar. Quem quer ler esse aqui? Alguém? Em seguida subiu uma do metros, onde a pressão atmosférica é que a pressão no nível do mar. E na encosta, Legal. É uma transformação de novo, né? Então o balão estava lá embaixo, no nível do mar, e ele foi para um lugar em que a altitude era maior, né? O que é constante aqui é muito claro, considerando que a temperatura na praia seja a mesma, então a temperatura não mudou, né? Então eu vou ter uma transformação gasosa, P1V1 sobre T1, isso aqui é igual a P2V2 sobre T2, né? O que não está mudando? A temperatura, então T1 eu corto com T2. Vocês sabem quem é a pressão inicial e quem que é a pressão final? Um ATM? atmosférica é uma E quanto... Não, um ATM é a mesma coisa que 760 milímetros de Hg. Então a pressão a nível do mar é 1 atm. E lá em cima na encosta, quanto é? Então quanto ela vale? Se lá embaixo era 1, perfeito, certinho. Então a pressão a nível do mar é 1 atm, o volume do gás nesse momento era 1 litro, né? Lá em cima ela ficou 10% menor, então ela ficou 0,9 e eu quero achar o volume. Tudo bem? Muito difícil?
Então ficou aqui 1 vezes 1, 1 é igual a 0,9 vezes V2. 0,9 está multiplicando, passa dividindo, 1 dividido por 0,9 é igual a V2. Alguém pode dividir para mim 1 por 0,9? Tá, obrigada. Então aumentou o volume, né? Litros. Pronto. É isso, pessoal. Tranquilo até aqui? Tá bom. Olha, tem uma videoaula que eu explico tudo isso aqui, né? Lá bonitinho. Daí eu coloquei 3 vídeos da Univesp, mas muito curtos, são vídeos experimentais. De cada vídeo, um explica a transformação isobárica, outra isotérmica, outra isocórica, mas são vídeos experimentais de 2 minutos, para vocês entenderem como é que o gás está sofrendo essas transformações. E tem um questionário que eu estou acabando de fazer, tá bom? Eu devo postar ainda hoje o questionário, tá bom? Nesse caso, então, a transformação. Nesse aqui? Não, foi isotérmica. A temperatura 1 é igual a temperatura 2. Lembra que ele falou que não mudou a temperatura? Térmica, isso mesmo. Tá bom? Imagina, fiquem com... Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima. Tchau.